Rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Pessoal, falar um pouquinho hoje aí, vocês estão vendo que eu não tô aonde eu gravo normalmente os vídeos, né? Tô fora, não tô na minha casa. Não tenho gravado muitos vídeos. Quem puder se inscrever, compartilhar, deixar o like. Muitas poucas notícias, né, do Vasco, bem parado aí. Agora que a gente vai ter um jogo na quinta-feira, né, contra o São Paulo. Provavelmente amanhã eu faço um vídeo do pré-jogo, falando um pouco aí a respeito do possível time do Vasco, time de São Paulo, as expectativas aí para o jogo. Mas queria falar um pouquinho nesse vídeo do Paê. As pessoas já devem ter falado, vários amigos aí já devem ter colocado vídeos com as suas opiniões, do que acham do francês, muitos a favor da saída, outros contra a saída. Saiu a rescisão, né, do Paê no BID. Muito, sim, a gente olha como ele chegou, né? Ele chegou em agosto de 2023, torcida do Vasco numa expectativa danada, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, pessoal lotando o aeroporto do Galeão para receber o francês, aquela festa, fizeram música, aquela Paê, aquele negócio que fizeram. Ele recebeu a camisa do Dinamite naquele jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, visivelmente fora de forma, mas assim, eu sempre falo, 2023, apesar de ele não ter feito muitos jogos, né, eu puxei aqui, ele fez 17 jogos em 2023, claro que ele chegou já no meio da temporada, né, já na segunda janela, não estreou logo porque ele estava com problemas físicos, estava fora do peso, mas ele fez 17 jogos, apenas 6 como titular. Mas naquele ano, a gente lembra que mesmo ele entrando no segundo tempo, ele deu algumas assistências, ele fez alguns gols muito importantes. 2 deles eu lembro aqui, que foi o gol contra o Fortaleza, né? Aquele jogo foi 1-0, São Januário. Ali quando ele chegou, o Vasco estava em 18º lugar no campeonato, estava com São Januário fechado, devido àqueles problemas que só o Vasco tem o estádio fechado, os outros têm um jogo, no segundo já entra um efeito suspensivo e o estádio é liberado. Do Vasco é sempre aquela sofrência, aquele desgaste todo para o Vasco poder conseguir liberar o seu estádio. E o outro jogo que eu lembro demais foi o jogo contra o América Mineiro, né? O Vasco empatava em 1-1, o Vasco só ganhando de 1-0 com o gol do Verrete, uma boa jogada do Peck, se eu não me engano o Mastriani, que hoje está no Botafogo, empatou o jogo. Me desculpa, galera, porque eu estou com um pouquinho de pigarro, está muito frio aqui onde eu estou. E ele fez o gol da vitória com 43 minutos do segundo tempo. E ali aquela vitória praticamente selou o Vasco na Série A. Porque o Vasco também vinha numa sequência não tão boa, tanto que a gente só conseguiu livrar do rebaixamento no final, no último jogo contra o Bragantino, aquele gol do Serginho Kosovo, né? Então 2024 para mim foi um ano bem apagado dele, né? 2025 nem se fala. Olha como a gente está, como o francês saiu do Vasco, não jogava há muito tempo. O último jogo foi contra o Ceará, que ele entrou no segundo tempo. Na minha opinião, ele sofreu pênalti naquele lance, né? Ele sofreu pênalti, saiu lesionado, joelho. A gente também não sabe, não adianta a gente querer duvidar
do CPF da pessoa, mas se realmente foram problemas pessoais que ele preferiu se afastar, não treinar, não jogar, para não ficar tão exposto, não de repente ter que responder perguntas a respeito de vida pessoal. Mas acabou que ele saiu aí não foi nem pelas portas dos fundos, né? Saiu, acabou, tinha um contrato antes que de mais um mês de contrato, mas o Vasco juntamente com ele deram fim ao contrato aí de forma que foi em comum acordo, né, entre o jogador e o clube. Mas agora o pai é passado. Teve uma época até em 2023, gente, que ele perdeu a vaga para o Estrela, né? O Estrela fez aquele baita jogo lá contra o São Paulo, que o Vasco venceu de 4-1, que o Estrela fez gol. Uma boa notícia, parece que o Estrela já voltou a treinar junto com o DVD. Então, assim, serão reforços para o Vasco para depois do Mundial de Clubes que vai ter, que infelizmente a gente vai ter que assistir pela televisão. Não estamos lá, né? E 2025 também nem se fala. Pessoal, mudando um pouco de assunto, aproveitando o vídeo, né, já que eu não fiz vídeo esses dias, o Vasco contratou o diretor executivo de futebol, né, o Admar Lopes, português. Eu confesso, não conheço, tá? Mas vejo com bons olhos, por ser um estrangeiro. Ele tem um histórico de assumir clubes em processos de recuperação. Ele fez isso no Bordeaux da França, ele fez isso no Boa Vista de Portugal, né? Eu não cheguei a dar uma olhada se ele teve êxito, como estão os clubes hoje. E ele teve passagens pelo Lille da França, pelo Mônaco e também pelo Porto, né? Não são clubes da primeira linha da futebol da Europa, mas o Porto e o Benfica sempre estão ali disputando Champions. Então o Lille também, time de primeira divisão da França, Mônaco. Então acredito que tomara. Eu até prefiro um cara desse do que ficar trazendo Eduardo Frila, essa galera aí que a gente já sabe que o Eduardo Frila fez um péssimo trabalho no Avaí. Então apostar numa pessoa nova, uma pessoa séria, que possa ter credibilidade junto aos empresários. Quem sabe ele é um cara que conhece alguns empresários bons, tem bons contatos, consegue trazer bons jogadores para o Vasco, porque hoje o Vasco não é um clube atrativo. O Vasco pode chegar na janela, na zona do rebaixamento, se queira Deus que não, perder para o São Paulo, e aí você tem que contratar um clube na zona do rebaixamento, um clube com problemas na justiça com relação à SAF, um clube que ninguém sabe se vai vender a SAF, se não vai, um clube que ninguém fala, um clube onde o treinador, que é o diretor de futebol, chega e fala mal do jogador numa entrevista coletiva, completamente sem ética. Falar que não conta com a pessoa é uma coisa, falar que não gosta da pessoa é outra. Aí é complicado. Pessoal, quem puder se inscrever, compartilhar, ver se eu consigo voltar com alguns vídeos aí essa semana. Grande abraço.